Eu sou Alice Lindbergh, artista plástica, e hoje vou continuar a minha aula de teoria das cores, como fazer uma pintura abstrata. Então, vamos começar. Nós vamos pintar uma tela, de azul para fazermos a nossa pintura abstrata de hoje. Vamos pegar a tinta azul, uma colher de tinta azul e meia colher de tinta branca, para fazermos o fundo dessa pintura abstrata. A nossa pintura abstrata de hoje é um ramalhete de flores. A pintura abstrata, ela elimina o desenho e a forma. E a gente a pintura abstrata é representada somente pela cor. Nós vamos representar esse ramalhete de flores somente pela cor. Então, nós vamos pegar uma folha do bloco tela e vamos, como eu já expliquei, que é o bloco tela para aquarela, e vamos fazer esse fundo azul. Vamos fazer esse fundo azul, que é um azul misturado com branco, para podermos fazer a base, o fundo, para fazermos, continuarmos a pintura. Então, eu tenho que pintar todo esse fundo aqui de azul. Tenho que pintar todo esse fundo aqui de azul. Isso aqui é só uma amostra como que você tem que pintar todo esse fundo de azul, misturando, ou seja, mesclando o azul com o branco. Como no vídeo nós não temos muito tempo, eu já preparei uma outra tela. Com a base de azul. Já preparei uma outra tela com a base de azul para continuar a aula. Então, como vocês podem ver, vocês precisam de uma folha do bloco tela para aquarela, e vocês misturam a tinta azul e a tinta branca e peguem um pincel chato bem largo e façam todo esse fundo assim azul. Então, para continuar a pintura, tem que estar seco. Por isso que eu já preparei ela antes, porque esse fundo azul tem que estar completamente seco, leva algumas horas para secar, para poder continuar a pintura. Agora nós vamos fazer a parte da folhagem. Vamos representar a parte da folhagem com a tinta verde. Interrompe aí. Então, vamos fazer a segunda parte da nossa pintura, que vai ser agora, vamos passar o verde em cima dessa prancha aqui que está pintada de azul. Nós vamos precisar de tinta verde. Vamos mesclar essa tinta verde com um pouco de branco. Esse aqui é um pincel chato, e ele é mais largo, um pincel chato, ele é mais largo. Então, vamos fazer, é o seguinte, você faz assim, para lá e para cá.
você pinta para lá e para cá. Você faz movimentos vigorosos para lá e para cá para fazer esse ramalhete verde, para representar as folhas. Então, como está molhado, e eu não posso continuar a pintura com esta tela molhada, para continuar a pintura, eu vou utilizar uma outra tela. Essa tela aqui, o verde, eu não misturei com branco. Eu misturei com um pouco de amarelo. Então tá uma tela, tá um verde um pouco diferente. Mas não tem problema. Agora, nessa tela que já tem o ramalhete, aqui está representado como é uma pintura abstrata. Aqui está a folhagem deste buquê de flores, deste ramo de flores. A folhagem está representada pela cor verde, porque é isso que é o abstrato. A pintura abstrata, ela não usa o desenho, ela não usa a forma, ela usa somente as cores. Nós estamos fazendo através das cores, substituindo pelas cores o desenho e a forma. Então, estamos representando aqui um ramalhete de folhas verdes por essas pinceladas de cor, porque é isso que é o abstracionismo, é substituir o desenho, as formas pelas cores. Agora eu vou fazer as flores e eu preciso da tinta vermelha para fazer essas flores. E eu vou fazer flores rosas, eu vou usar aqui a tinta branca para deixar para fazer a cor rosa. Para fazer essa cor rosa. Então eu coloco a tinta vermelha e a tinta branca e misturo para fazer a cor rosa. Carrego o pincel de tinta, coloco o pincel aqui no papel, calco o pincel e vou girar esse pincel com firmeza. Eu giro até fazer uma circunferência, até fazer um círculo, uma circunferência, uma bolinha, ou seja, uma bolinha. É assim que nós vamos representar as flores nessa pintura abstrata. Porque o abstrato, você não desenha, você não faz a forma, não faz o desenho, não faz a forma, você substitui pela cor, você representa o abstrato pela cor. Então, você assenta o pincel, gira o pincel com firmeza até fazer a circunferência, o círculo, a bolinha. De novo, assenta o pincel, segura com firmeza e gira. Segura com firmeza e gira. Aí você faz essas bolinhas rosas que estão representando as flores rosas. Isso. Então, é com o pincel chato número 4 que eu estou fazendo essas florzinhas. Você coloca aqui, assenta na pintura, assenta e gira com firmeza até formar a bolinha. Essas bolinhas rosas, nós estamos representando as flores.
Assenta o pincel e gira o pincel, segurando o pincel com firmeza. Assenta o pincel e gira o pincel com firmeza. Assenta o pincel e gira o pincel com firmeza. Assenta o pincel e gira o pincel com firmeza. Assenta o pincel e gira o pincel com firmeza. Assenta o pincel e gira o pincel com firmeza. Assenta o pincel e gira o pincel com firmeza. Assenta o pincel e gira o pincel com firmeza. Aqui vou preencher, falta mais, vou preencher. Falta mais aqui, vou preencher aqui também. Aqui também. Vejam como ficou. Então, essa é a nossa pintura de hoje. É uma pintura abstrata que está representando um ramalhete de flores. A pintura abstrata, ela não usa o desenho, não usa a forma, ela usa a cor, a representação pela cor. Então, nós representamos aqui um azul pode ser um azul, pode ser o azul do céu, está representado aqui. Aqui está representado um ramalhete de flores, as folhas estão representadas por esse verde e as bolinhas rosas estão representando as flores, pode ser rosas, pode ser qualquer flor, elas estão representando as flores. Então essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima.